Nesse vídeo, eu vou falar sobre um assunto que não é muito comum aqui no canal, que é sobre jogos no Linux. E nesse nosso exemplo aqui vai ser jogos da Steam no Linux, se é que dá para jogar jogos da Steam no Linux, se joga bem, se joga mal, como é que é o esquema aí. E por que eu não falo tanto assim sobre jogos no Linux? Porque simplesmente porque eu tenho videogame em casa, né, todos os jogos que eu gosto estão lá, eu passo por eles, e a minha máquina ela não é potente o suficiente para ter um bom rendimento lá na Steam, né? Principalmente porque os jogos para Linux não são assim tão legais quanto são os feitos, principalmente visualmente, para o Windows. E a gente vem aqui na Steam, instala tudo bonitinho lá pelo seu navegador, aí, pelo seu gerenciador de pacotes e tal, e a gente vem aqui, é como se fosse a interface gráfica do sistema, e você tem aqui a opção de escolher a categoria, e no caso você tem isso daqui, ó. Isso aqui é justamente os principais jogos para Linux, que é o SteamOS ou Linux, mas o que faz o negócio render legal aí são os jogos para Windows. Então vamos botar aqui, primeiro jogo de tiro em primeira pessoa. E quais são os erros principais que acontecem quando a gente vai jogar no Steam aí na máquina? Porque se o jogo não for feito para Linux, ele é para Windows, então precisa de uma camada de compatibilidade que é dada pelo Proton, que que é instalado automaticamente também quando você coloca o Steam aí. Então o Proton ele faz a tradução, por assim dizer, né, das APIs que seria do jogo do Windows para poder rodar no Linux, mas nem sempre isso funciona. Então você se guia por esse ícone aqui que tem embaixo dos jogos. Aqui ele diz, esse Counter-Strike, por exemplo, ele é para Steam ou Linux, e a bandeirinha é para Windows, para Windows, e um erro clássico que costuma dar é esse daqui. Failed to initialize é o Vulkan, dizendo que é um problema de suporte do Vulkan 1.2 para a GPU, no caso a unidade gráfica da máquina. A minha aqui, ela usa o HD 4000. Tá aqui. Esse aqui é um i3, famoso aí pelos vídeos que a gente já viu no nosso canal aí. Ele é um i3, e o Vulkan 1.2, apesar dele estar funcionando, ele não é totalmente compatível. A gente vai ver aqui, ó. Vamos ver a minha colinha aqui. Cadê a cor do... Acho que é esse aqui. Ele vai dizer o seguinte. A gente vai aqui, ó. Ele diz, ó, warning, Eve Bridge Vulkan suporte é incompleto. Ele vai funcionar teoricamente, mas se o jogo for um daqueles mais novos aí e tal, vai dar zebra se você tentar usar uma placa de vídeo, on-board ou não, que não tenha compatibilidade direta com o Vulkan que você está instalado na sua máquina. Então, as placas de vídeo que são compatíveis seriam a GTX 600 para cima, ou então a AMD HD 7000 para cima, que ela tem drivers mais novos aí compatíveis com o Vulkan tal. E se você for usar um processador com vídeo on-board, tem que ser um Skylake da vida aí, digamos Intel, que seria então da geração 6 para cima. Qualquer coisa abaixo disso, você vai ter erros de Vulkan, de DirectX e outras XYZ aí na sua instalação. Então, todos esses programas aí, então a gente vai ver aqui, ó. Então, os drivers de Vulkan, você procura aqui no seu gerenciador, você tem Vulkan Intel, você tem o Vulkan Radeon, além de ter que instalar os drivers da sua placa de vídeo, aquela coisa toda aí e tal. E, por exemplo, o único... e além disso, você tem que ter um HD gigante na sua máquina aí, porque os jogos da Steam é tudo assim, 90 GB, 120, 180. O Call of Duty Warzone são 180 GB de tamanho e nem tem campanhas offline, é tudo na rede. Aí você tem Counter-Strike, que é 120, e por aí vai. Então você tem que ter disco para botar essa jogada aí. E o problema de ter que pagar também por isso. O usuário normalmente não gosta de pagar. Engraçado que o cara compra uma placa de vídeo de 5 mil reais, mas não consegue dar 200 pratas na porra de um jogo. É foda. Aí você vem aqui, você tem os jogos aí, os preços aí, 74. Imagina, você vai, bota Linux na tua máquina, e isso também é no Windows também, tá? Bota na sua máquina. O Vulkan em si, ele faz a tradução do DirectX para uma API entendível pelo Linux, que é justamente feito
dado pelo Proton, no caso aí da Steam, para traduzir para o Vulkan poder fazer a substituição, por assim dizer, né, do DirectX para algo entendível pelo Linux. Aí daí funciona. E você, por exemplo, imagina você ter uma máquina de quinta geração, digamos aí, com um vídeo on-board. Se você for tentar um Black Ops 6, você vai pagar 186 pratas e o jogo não vai rodar na sua máquina e tu vai ficar puto. Provavelmente também não vai rodar na sua máquina o Windows, né, se for a mesma configuração. E assim, então para isso você tem também uma placa, um processador minimamente utilizável, né, um i5, i7, aí sexta geração para cima. E vai ter uns pela-saco aí que vão dizer assim, mas eu tenho um i7 de terceira geração que roda tudo, que não sei o quê. Então, legal, parabéns. Eu não tenho como testar tudo que é processador aqui, mesmo porque ninguém faz pix de porra nenhuma para mim, só uns poucos aí, mesmo assim chorando, que se eu fosse, se fosse assim um canal que recebesse mais patrocínio, entre aspas, aí sim eu poderia comprar mais equipamento, né, ou mesmo que fosse usado para fazer o teste e botar aí os vídeos. Eu não vou ficar fazendo de orelhada, como a gente vê muitos sites por aí que vê o vídeo em outros sites especializados e depois quer falar a mesma coisa no próprio sem testar. E tudo que eu boto aqui no canal é tudo sempre testado bonitinho. Enfim, então a situação é essa. Você tem que ter uma máquina minimamente boa para isso, para não ter nenhum tipo de erro. E você vê essas informações aqui do seu, se por acaso der algum tipo de problema aí, é justamente isso daqui, ó. É o problema do Vulkan. Se você não tem esse Vulkan Tools, você pode instalar isso daqui no Debian e derivados, e esse aqui no Arch e derivados. Todos esses comandos vão estar na descrição do vídeo aí, não precisa se preocupar em copiar, não. A gente tem também informações do GL Info. Hoje em dia, isso aqui é usado para outras coisas, como a seleção de vídeo para ver filme, né? E dos navegadores. Então tá ali, ó. Compatibility, Profile. Se você não tem esses pacotes instalados, tá aqui, mesma coisa. Esse aqui é para Debian e derivados, esse aqui é para Arch e derivados. E aqui você pode instalar esses pacotes aqui do Vulkan, aqui para Debian, aqui para Arch e os drivers Vulkan também aqui para o seu processador. Então se você tem uma rede ou AMD GPU, você bota lá o Vulkan, e se você tem Intel da vida mesmo, tá aí, Vulkan Intel. Se bem que aqui é o programa da Steam, ele acaba instalando esses drivers automaticamente aí, mas não custa nada ter certeza do que está sendo feito. E uma coisa também legal, que você pode ver aí se está funcionando bem, é usar esse comando aqui. Esse aí é o Vulkan Vulcando. E esse aqui de baixo, que é o mais comum de se ver por aí, é o OpenGL Ando. Vou dar uma aumentadinha aqui. Então, essa aí basicamente é uma das razões que eu não falo de jogos aqui, porque eu tenho o meu videogame. Se eu não tivesse, obviamente, eu teria uma máquina melhorzinha. Mas, por exemplo, esse jogo aqui, que é para DOS, além dele ser grátis, ele funciona direitinho. Isso aqui é aquele jogo de tiro rolling, né? Você tem a nave que anda de cima para baixo. Que viado. É um jogo da 3D Realms. Esse aí é um jogo legal pra caramba de ser jogado. É um jogo DOS. Esse é um daqueles grátis que tem para você jogar lá na Steam. Esse aí ele não é online, né? Você joga offline. Pô, tá sem som. Não tem som. Que sacanagem. Então, esse aqui, ele roda bonitinho, sem problema nenhum, mesmo com essa placa de vídeo perereca que eu tenho nessa máquina aqui. O problema são com jogos mais novos, que usam DirectX 11 e 12, 10, 11 e 12, né? Que tem esse tipo de problema com o Vulkan, como eu falei ali. Eu já tinha instalado o Steam, mas por conta de só ter um jogo que funciona decentemente aí, eu acabei tirando ele fora. Eu devia ter feito o vídeo já com
o Steam também instalado para mostrar também essas coisas do Proton que você pode ativar indo nas configurações e compatibilidade do seu programa aí para poder ativar o Proton, ou o mais novo, ou então o Beta. Primeiro eu dou como sugestão usar o Beta. O Beta não, o mais novo, senão vai o Beta mesmo, mas também isso não é garantia de que todos os jogos vão funcionar no seu Linux aí. Tudo isso é para prevenir você gastar 200, 300 pratas num jogo, achando que vai funcionar bonitinho, como poderia funcionar no Windows, que o Windows também tem seus problemas em relação a isso, e acabar ficando chupando o dedo aí porque deu algum tipo de erro de DirectX ou no Vulkan ou em outra situação aí que você não pode jogar o jogo que você pagou caro para boa. E depois vai dizendo aí, ai, puta que pariu, o Linux é uma merda, por isso que ninguém usa essa porra, puta que pariu. Mas fazer o quê, né? Então o vídeo que a gente tem para hoje é esse aí. Eu espero que mais para frente aí eu possa ter uma máquina melhorzinha para aí sim começar a sair botando jogos aí que funcionam e que não funcionam no Steam. Quem tiver dicas aí para o pessoal aí pode botar nos comentários aí em relação às máquinas que usam e os jogos que costumam funcionar melhor nas suas máquinas. E já sabe, né? Se gostou do vídeo, você faz um pixzinho aí de qualquer valor aí para ajudar o canal. E se você gostou ou não gostou, já sabe, você não assinar não se inscreva no canal, não peita, não fuma, não fode, não sai de cima que eu tô cagando. E depois talvez eu venha com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu!